Olá, a pandemia do coronavírus está provocando, entre outros efeitos colaterais, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Pesquisa realizada em agosto apontou um crescimento de 18% entre os brasileiros. Nos Estados Unidos, esse índice chega a 55%. Sobre o assunto, vamos conversar com os doutores Arthur Guerra, psiquiatra e presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, e Camila Magalhães, psiquiatra e pesquisadora do Núcleo de Epistemologia Psiquiátrica da USP. Doutora Camila, como é que está essa questão na sociedade brasileira? Houve um aumento no consumo de álcool, já detectado pelas pesquisas. Há um crescente nesse aumento. Como é que as pesquisas estão vendo essa questão desse aumento no consumo de álcool? Olá, Maurício. Primeiramente, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema que, de fato, é muito importante no nosso país hoje. A temática da saúde mental tem sido vista com enorme relevância em termos de saúde pública e políticas públicas. É isso mesmo, houve um aumento importante no consumo do álcool. O mais preocupante é que, com o passar da pandemia, esse consumo foi ganhando corpo. Então, há mais relatos do que estudos, a gente pode dizer até o momento. Então, esse aumento, ele seguiu a angústia natural e própria dessa pandemia. Não somente o consumo do álcool aumentou, como ele deve ter vindo em decorrência de um aumento no estresse, na tristeza, na depressão, na angústia, isso já constatado por diversos estudos. E a gente imagina que, como um modo de enfrentamento, vamos dizer assim, para essa angústia vivida por todos nós, por esse dilema que nos colocou diante de um vírus, de algo bastante difícil da gente atingir, né, algo que não é muito objetivo para muitas pessoas, veio sim o aumento do consumo do álcool. E esse consumo, ele se deu em termos de quantidade e frequência. Agora, com o retorno à vida, a questão que fica será que isso se mantém? Ou as pessoas voltam às suas rotinas com o tempo, com a diminuição da onda pandêmica, e a gente consegue encontrar outras formas de lidar com o que está por vir. Doutor Arthur, este aumento foi detectado, ele se deve basicamente a que fator da pandemia? Quer dizer, ao isolamento social, ao confinamento, à convivência maior entre as pessoas? Quer dizer, a que se deve basicamente esse aumento no consumo do álcool? Maurício, também obrigado pelo convite, muito honroso para nós, para falar de um tema tão importante, tão sério para a saúde pública como o consumo de álcool, que em geral é um tema importante, mais ainda na época da pandemia. Desculpe. Esse aumento, Maurício, ele aparece de uma forma sutil. Não é um aumento assim muito claramente definido. É um aumento que começou assim. Pessoas que bebiam álcool só no final de semana, a partir de março, por diversas circunstâncias, especialmente porque tinham um horário mais flexível, porque muitas vezes ficavam nas suas próprias casas, com roupas mais confortáveis, sem terno, gravata, começavam a beber também não só nos fins de semana. Era, Maurício, como se cada dia da semana fosse entre aspas, um fim de semana. Bom, as pessoas bebiam, então, mais vezes durante a semana e muitas vezes durante todos os dias da semana. Segundo tipo de aumento que aconteceu também de forma importante. Pessoas que toda noite, por exemplo, tomavam uma taça de vinho, Isso fazia parte já do ambiente meio cultural, gastronômico, enfim, da cultura daquela família. Durante a pandemia, resolvem aumentar esse consumo para também beber uma outra taça durante o almoço. Então, bebe durante o almoço
que à tarde, à noite, em vez de beber uma, bebe mais 2 taças. Tem um aumento do consumo de álcool. É um aumento que chega a níveis preocupantes em termos de saúde pública, como embriaguez, brigas? Em geral, não. Em geral, não. É um aumento que leva a um quadro de dependência? Também não. Isso fica mais exacerbado ainda, Maurício, por conta de uma atividade nova que aconteceu também durante a pandemia agora, que são os happy hours virtuais. As pessoas estavam em casa já, tensas, um pouco angustiadas, como bem falou a doutora Camila, e chegando no final da tarde, às 7 horas da noite, resolvem conversar com os amigos, cada um na sua casa, evidentemente, mas cada um tomando um drink. O drink da sua escolha, pode ser cerveja, uísque, cachaça, vinho, isso não importa. Importa que cada um estava contando o dia, como é que estava sendo enfrentar a pandemia e tomando essa dose de uísque, como se fosse um happy hour virtual. Opa! Qual que é a principal consequência disso? Primeiro, o aumento do consumo de álcool. Calma, isso pode levar a consequências, né? Segundo, há um aumento de peso. O álcool, Maurício, é muito calórico, Não tem ninguém que queira perder peso e continue bebendo álcool. Então, você tem que parar de beber álcool para você perder peso. O álcool é muito calórico. As pessoas começaram a aumentar de peso. Amigos meus ganharam durante a pandemia 4, 5, até 6 quilos. Opa! Não precisa nem ser médico. Alguma coisa não vai bem. Agora, a gente sabe que o álcool ele é um problema de consequências sociais profundas, né? Há a diferença entre o alcoólatra mesmo e o que bebe socialmente. Mas parece que essa faixa está se estreitando durante a pandemia, não é, doutora Camila? Por conta dessa certa liberdade que a pessoa tem do seu tempo. Então, seria uma questão de controle do tempo. Agora, as pessoas também dizem, e vários relatos falam, que durante a pandemia estão trabalhando mais, que mesmo trabalhando em casa, estão trabalhando mais. Esse trabalhar mais também não causa uma certa angústia que cria-se essa liberdade de dizer, bom, vou relaxar um pouco mais cedo, já que eu trabalhei tanto. Quer dizer, há alguma correlação entre esse trabalhar mais e esse aumento no consumo? É verdade, eu acho que os cenários foram muitos e considerando as desigualdades que a gente vive no nosso país, também passamos por contextos distintos no impacto desse uso. Então, algumas pessoas elas tinham como seguir o isolamento ou outras em periferias brasileiras, elas não só não seguiam as orientações, como elas tinham um acesso maior às ruas, os jovens, e vamos dizer assim, que usaram essa lacuna no seu tempo de modos distintos. Tiveram as pessoas que, para seguir em frente, já trabalhavam muito e passaram até a trabalhar mais. Outros tiveram outros trabalhos somados às suas rotinas. Então, as pessoas com filhos em casa, tentando manter a rotina escolar, estressante que é ter filhos em casa sem poder levá-los para um lazer. Então, somou-se aí não somente o medo de se contrair o vírus, de alguém da sua família contrair, vir a falecer, de adoecer, de entrar em contato com alguém e, de repente, passar isso adiante, de conviver mais no relacionamento. Então, tinha um convívio marital ali bom, até que, para alguns, aquele convívio intenso se traduziu em conflito. Outros não. Outros encontraram, naquele momento de uma vida mais caseira, impedida de ir às ruas, uma forma de se identificar mais com o par. Então, assim, esse impacto no álcool, eu concordo com o doutor Arthur, tem uma questão que aumentou só frequência e quantidade, e a gente tem pensado ou sentido por conta de muitos relatos de profissionais, alguns dados de artigos internacionais, que parece que esse retorno vai haver para um padrão quando a vida se normalizar. Mas eu acho que todos esses estresses somados, eles funcionaram para alguém que já tinha problema. Retomar o seu problema, seja depressivo, ansioso e também
relacionado a transtornos por uso de substâncias, seja o álcool ou outras substâncias. Então, a pessoa encontrou ali um momento difícil de vida, mas de retomada desse hábito, ou desse problema, desse prejuízo. E algumas pessoas, sim, como você está dizendo, se elas não encontraram, vamos supor, no trabalho, ou na leitura, ou no exercício, ou em algo que para ela fizesse sentido, uma forma de extravasar dentro de casa, o álcool é para o Brasil e para todo mundo uma saída que está às mãos das pessoas, né? Então, e não foi só o álcool. O estudo da Fiocruz mostrou que as pessoas aumentaram muito o uso de internet. Então, ficaram crianças e adultos, não foram só os adultos, jovens, crianças e adultos, que passavam X horas e duplicaram, triplicaram o seu tempo em coisas que dão esse efeito anestésico, vamos dizer, imediato. Então, eu acho que é do humano, se ele não encontra um contato maior com o que está angustiando, o que está o angustiando, uma maneira de enfrentamento, uma forma de lidar com a família que não seja só pelo distanciamento, uma maneira de enfrentar aquele casamento que está ali mais próximo e exigindo mudanças no comportamento, eu penso sim que as pessoas passaram a buscar algo que dava um alívio imediato. Então, é assim que eu enxergo, e parece que esse comportamento, não só com álcool, mas com os games, com a internet, ganharam um espaço significativo nesse período de pandemia. Doutor Arthur, há também uma coisa que me parece, pelo que eu acompanho nos telejornais, sobretudo, um aumento na intolerância. As pessoas estão menos tolerantes com o seu próximo. Os vizinhos, por exemplo, os condomínios, começou a haver muita obra, né? Porque a pessoa está em casa, aproveita para fazer algumas correções. E há uma intolerância dos vizinhos, né? Sobre o barulho e tal, porque ele está querendo ficar em casa, enfim. Mas também no próprio trânsito. Me parece que o trânsito está mais violento, né? E não só o trânsito, mas a violência doméstica também me parece que aumentou um pouco diante disso, né? Quer dizer, isso tudo a gente não pode acreditar apenas ao vírus, mas é uma questão cultural também, mas que foi exacerbada com o efeito da pandemia. Ou a minha análise está errada, doutor? A sua análise está muito boa, Maurício, a sua análise está muito boa, né? Existe mesmo, né? E existiu mais intensamente, alguns meses atrás, agora um pouquinho menos, uma intolerância geral. Essa intolerância, muitas vezes, temperada com uma irritabilidade, né? E que dava um clima para o nosso país que tem, em geral, Maurício, uma postura amistosa, que nós não temos guerras, nós não temos brigas, nós não temos racismo. Parece que sim, mas é muito mais, não é aceitável, mas as nossas relações eram sempre muito mais tranquilas. Por conta de algumas definições, eu não vou entrar no campo político, porque eu sou médico, então não, mas chegaram a falar, até num tal de gabinete, não sei mais o que, tal, que nada servia, tudo era do contra, digamos assim, né? Um modelo de funcionamento cultural e social bastante limitado. Bom, aonde que nós estamos na pandemia, em relação a isso? A pandemia, sim, as pessoas ficam confinadas, ficam isoladas, ficam presas de uma certa forma, pessoas que às vezes não tinham esse hábito, bem falou a doutora Camila, quer dizer, pessoas que tinham por hábito sair, ainda mais os jovens, adolescentes, com os hormônios, tinham que sair e de repente se viram presas dessa forma. Qualquer coisa, o barulho da obra, você bem apontou, já era motivo para uma discussão, para uma briga, para uma postura um pouco mais bélica em relação a isso. Álcool entra aí. Não é que o álcool é culpado por tudo, também acho que não. O álcool pode ser uma substância que existe há milhares de anos, quase sempre usada para uma situação social, aniversário, casamento, você vai jantar fora com um amigo, enfim.
um churrasco, alguma coisa assim, não para as pessoas ficarem embriagadas, mas para ficarem um pouco mais relaxadas. Algumas pessoas acabam abusando e entram num quadro de embriaguez. Esse uso de álcool há milhares de anos provavelmente vai continuar existindo por milhares de anos. Uma situação do nosso mundo, digamos assim. Mas o álcool não é remédio. O álcool não é para diminuir essa irritabilidade, não é para diminuir essa intolerância de uma forma geral. Ao contrário, se o álcool está sendo usado dessa forma, precisa tomar cuidado. Porque talvez a pessoa devesse ter outras saídas, outras portas de saída, como a gente fala, para que pudesse lidar melhor com essa situação. Então, o cenário, às vezes, não é o melhor cenário possível, e quando isso entra no seio familiar, a coisa pode ficar preta, porque aí acaba tendo, ou pode ter, como você bem falou, violência doméstica. Às vezes, o casal brigando um contra o outro, não é só o homem xingando a mulher, às vezes a mulher também xinga o homem, os dois, às vezes, são culpados aí, né? Os pais batendo nas crianças, sem nenhuma paciência, porque não ficam quietas ou porque não ficam dentro do modelo de comportamento estipulado pelos pais. Então, isso causa transtornos a curto prazo, a médio prazo e, mais ainda, essas crianças, como é que essas crianças vão cuidar e vão educar outras crianças quando essas crianças de hoje forem pais no futuro? Sério problema de saúde pública. Seríssimo problema de saúde pública, que a gente sempre teve culturalmente uma outra postura realmente, né? Agora, doutora Camila, existem digamos assim, as organizações de combate ao alcoolismo que sempre tiveram uma função primordial na cultura brasileira e, sobretudo, um resultado muito preciso, né, no combate ao alcoolismo, né, como a AA, por exemplo, e outras tantas instituições. Essas instituições continuam funcionando? Há alguma notícia, alguma pesquisa sobre como é que está o andamento desse tipo de combate ao álcool exagerado? Então, vamos lá. O Brasil, ele segue, no geral, orientações da Organização Mundial da Saúde, que é uma estratégia global para redução do uso nocivo do álcool. Ou seja, não só o Brasil, como muitos países hoje enfrentam esses índices preocupantes para um uso do álcool, que mais do que o alcoolismo, Maurício, é um padrão de consumo do brasileiro preocupante. Ou seja, o brasileiro, quando ele bebe, deixa eu até colocar, metade dos brasileiros não bebem. Muitas pessoas não sabem disso, né? Então, metade da nossa população é abstêmia. Entretanto, entre aqueles que bebem, o padrão de consumo do álcool, em 1/4 deles, é um padrão de um consumo pesado do álcool. Ou seja, quando bebe, bebe muito e bebe para se embriagar. A partir desse cenário, muito tem sido feito em termos de políticas públicas de diversas formas. Pelas universidades, por grupos que, como você disse, né, que fazem o cuidado de pessoas que já desencadearam a dependência do álcool, as políticas públicas em vários âmbitos. Então, a gente vem olhando para uma tentativa de reduzir esse padrão. E como é que a gente age nessa frente em relação à política pública do álcool? Mais do que as entidades que você citou, que sim, funcionam bem, a AA funciona muito bem no nosso país. Tem muitas pessoas que, ao desencadear a dependência, que são aproximadamente 3% da população da população brasileira, encontram nesses grupos uma maneira de manejar a sua dependência, ou seja, ficar abstêmio e não entrar em contato com álcool. O SUS também tem toda uma estrutura em rede que acolhe as pessoas que tenham problemas com o álcool. Então, a gente tem, inclusive, o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPS-AD, ou seja, especializados em álcool e drogas. E isso funciona no nosso país, sim. A todo momento, essa política ela é naturalmente revista para ver se ela está recebendo bem, se ela está conseguindo identificar na população quem tem problemas, fazer o tratamento.
Agora, o que eu diria é que a gente precisa agora cuidar para basicamente reduzir até uma pesquisa que vem do nosso grupo em São Paulo e que o meu doutorado lidou com a questão do álcool, é diminuir a idade precoce com que os jovens entram em contato com o álcool. A gente tem que postergar ao máximo a idade de início em que o jovem entre em contato com o álcool, porque quanto antes ele fizer esse consumo, antes ele vai ter ou poderá ter problemas relacionados ao uso do álcool. Isso porque o cérebro dele está em formação, aspectos de formatação da sua personalidade, cidadania e tudo mais. Então, uma outra coisa é atentar que há diferenças entre as mulheres e os homens. As mulheres são mais sensíveis aos efeitos deletérios do álcool por conta de menos enzimas que há no corpo feminino para metabolizar o álcool, porque as mulheres variam na capacidade de metabolizar o álcool conforme a época hormonal do mês que ela está vivenciando. A gente sabe que políticas de bebida e direção existem no nosso país, são muito boas, mas precisam de fiscalização, porque se nós não tivermos o que a gente chama de enforcement, quer dizer, fazer com que a política se aplique, os índices de acidentes ou consequências agudas do álcool vão aumentar. A gente precisa, por exemplo, para jovens, impedir festas que exponham os jovens a open bar, que a gente fala, né? Então, evitar ao máximo esse consumo desmedido de álcool entre jovens. Então, mais do que pensarmos nas instituições que cuidam do dependente, a gente pode reforçar as políticas que diminuam os prejuízos do uso nocivo do álcool. Que esse jovem chegue mais cedo ao consumo do álcool, né? Exato. Doutor Arthur, bom, a pandemia, ela entra, pelo menos pelo que a gente tem visto no noticiário, numa fase agora de diminuição. A vacina está cada vez mais próxima, o distanciamento social também está bem mais relaxado. A gente já pode dizer que começou uma diminuição neste consumo do álcool decorrente da pandemia, e que depois da pandemia a gente terá um reassentamento deste consumo, chegando em patamares, digamos, aceitáveis? Maurício, a minha visão é de médico, de uma pessoa que tem 66 anos, que tem amigos que estão hoje internados em diferentes UTIs por conta do coronavírus. Eu não sou tão otimista assim. Em geral, no mundo eu sou otimista, na vida eu sou otimista, mas nesse assunto do coronavírus, Maurício, eu sou bem mais cauteloso. Eu acho que os números diminuíram, ótimo, graças a Deus, né? Existe já uma mudança de fase. Na minha cidade, São Paulo, nós já vamos para a fase verde, que é um avanço, não é a fase azul ainda, mas é um avanço nesse sentido. Mas eu acho esse vírus muito, muito, muito perigoso. Ele é invisível, ele afeta as pessoas. Então, eu acho que não é hora de diminuir em nenhum grau a nossa atenção, sabe? O uso de máscara, lavar as mãos, distanciamento. Eu sou muito cauteloso. Quando eu encontro amigos meus, amigos próximos, internados numa UTI, entubado, não é possível, né? Isso está mais próximo do que a gente pode imaginar. O uso de álcool, ele não ajuda nesse momento. O uso de álcool, ele diminui as barreiras, né, de imunodefesas que as pessoas têm. O uso de álcool faz a pessoa ficar mais solta, mais relaxada, podendo até, em alguns casos de uso de álcool mais forte, Maurício, chegar num quadro chamado blackout alcoólico, amnésia alcoólica. A pessoa fala, faz algumas coisas, esquece totalmente do que ela falou. Imagina se essa pessoa estiver, por exemplo, numa situação de uma aglomeração. Ela pode contrair o vírus e nem está preocupada com isso daí, né? O uso de álcool não vai ajudar, não é uma defesa, não vai defender essas pessoas contra o coronavírus,
e o uso de álcool não vai ajudar também nos medicamentos, no tratamento que essas pessoas fizerem em relação a isso. Então, eu sou cauteloso. Isso vai mudar? Claro que vai mudar. Isso deve mudar quando nós tivermos a vacina. E quando nós vamos ter a vacina? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O que a gente estima de uma forma mais positiva para toda a população é que daqui a um ano, provavelmente em outubro, novembro do ano que vem, nós vamos ter já a possibilidade de um quadro melhor. Nós vamos ter vacina? Sim, nós vamos ter vacinas, né? Várias vacinas, ótimo. Elas vão funcionar? Tomara que sim. Mas qual vai ser a logística para nós vacinarmos todo mundo, toda a população? Essa logística ela é complicada, então isso não é fácil. Então eu estou estimando que daqui a um ano nós vamos ter uma melhora nesse sentido e quem sabe, aí sim, voltando para a sua pergunta inicial, será que a gente retorna para os patamares iniciais? Eu acho que sim. Eu acho que nós vamos para uma situação, Maurício, onde existe já um certo retorno ao trabalho agora, seja mesmo em home office, seja no trabalho presencial. Muitas pessoas estão deprimidas, estão ansiosas, estão com problemas de sono, tomando álcool a mais, é verdade, mas isso deve se estabelecer, deve se equacionar, acho que a médio, não a curto prazo, a médio prazo, especialmente depois que a vacina vier. Muito obrigado. Estamos num mundo novo, né? Não tão admirável como queria o Aldo Rosa, mas um mundo novo. Vamos esperar o que é que ele tem a nos dizer aí. Doutora Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Doutor Arthur, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar com os senhores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Eu também. Quando precisar, por favor, coloque a nossa instituição a serviço de vocês. Obrigado pela oportunidade. E se cuidem, se cuidem. Maravilha, muito obrigado. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.